Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, terapeuta do Espaço.on. Hoje nossa live é com a terapeuta Adriana Carla. Adriana Carla é uma multiterapeuta. Ela, além de ser numeróloga, é terapeuta de cromoterapia, feng shui, cartas, mas eu vou deixar a Adriana Carla falar por si só. A Adriana já fez uma live com a gente anteriormente sobre cromoterapia e agora ela vai falar sobre numerologia. O que os números podem fazer por nós? Todos, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês todos. Mais uma vez, Cristina, nós juntas aqui no espaço, na live Bem do Ser. E realmente nós tivemos um momento, algum tempo atrás, onde nós falamos sobre cromoterapia. Mas hoje, até atendendo a pedidos, né, Cris? Nós vamos falar, gente, sobre numerologia, não é? Que, a bem da verdade, ainda que não se tenha muito conhecimento, a gente já ouviu falar, e isso causa uma curiosidade muito grande. E, estrategicamente, nós pensamos no título dessa live exatamente para que a gente pudesse atrair as pessoas para esse tema, esse assunto. Esse universo. Poderoso. Sim, sim, sim. No momento, né, que nós vivemos. Então, Adriana, eu queria que você contasse para a gente o que é numerologia. Né? Quem descobriu a numerologia, ou quem criou a numerologia. Porque existem dois tipos de numerologia, né? A pitagórica e a cabalística. Nós temos outras escolas oriundas dessas duas vertentes, não é? Mas o importante é nós pensarmos o seguinte, gente: numerologia, né, é um estudo amplo e profundo de bases numéricas. Visto isso, todas as vezes que a gente pensa em número, nós também nos remetemos às situações infinitas, né? Então, hoje, a nossa proposta, né, e eu desenhei nesse momento para a gente, nós conversarmos inicialmente sobre a numerologia e chegarmos num ponto que seja interessante para todo mundo. Ou seja, eu quero sair dessa live, por exemplo, sabendo um número X ou um número Y e que impacto isso vai ter na minha vida, não é? Então, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês: quando a gente pensa em número, não é? A nossa mente nos leva para algo muito amplo, onde a gente consegue chegar à seguinte conclusão: o número está em tudo. Quase tudo. 99,9%. Se você for conversar com um matemático ou com um físico, por exemplo, eles vão explicar a vida, vão justificar os acontecimentos através dos números, através das fórmulas, das sequências numéricas. Então, antes de nós começarmos a entrar em numerologia, eu quero trazer um ponto muito interessante. A numerologia, e aí a Cris já adiantou, a vertente que nós vamos trazer hoje vai ser a vertente com base no filósofo Pitágoras. Antes disso, eu queria dizer para vocês o seguinte: existe algo também associado aos números, não é? Que se chama sequência de Fibonacci. Você já ouviu falar, Cris, na sequência de Fibonacci? Não. Algumas pessoas já estudaram isso na escola, outras pessoas não estudaram. O que é essa sequência de Fibonacci, gente? Simplesmente é algo extraordinário encontrado na própria natureza associado a números. Vejam bem, né? Então, Leonardo Fibonacci, lá nos idos dos anos 1200 e muito antes disso, antes de Cristo, teve esse desenvolvimento de análise numerológica de proporção. Vocês vão entender que é o seguinte: ele pegou uma sequência numérica onde, seguindo a soma do número igual a ele mesmo, gerava um terceiro número. Então, 1 mais 2 gera 3. 3 mais 2 gera 5. 5 mais 3 gera 8. Entenderam a sequência? Sim. Essa sequência do resultado somado ao anterior gera a infinita sequência de Fibonacci, gente.
E a sequência de Fibonacci, quando você pega a partir do 3 da sequência e divide pelo próximo, você chega a 1,6 infinito. 5 dividido por 3, 8 dividido por 5 e assim sucessivamente. Essa matriz de 1,6, vejam que coisa incrível, ela é encontrada e foi adotada pela humanidade para a construção de várias obras, inclusive as pirâmides, que têm os triângulos proporcionais com 1,6. E na natureza, Cris e todos que estão conosco, esse fenômeno, por exemplo, é encontrado num casulo de um caracol. O caracol não tem um desenho de um casulo, que ele começa no centro e vai se ampliando? A sequência de Fibonacci está em cada curva do caracol. Exatamente. Nossa, que interessante. A folha de uma bromélia começando do centro para fora, quando você lança a sequência, o quadrante de Fibonacci, ela tem exatamente a mesma proporção de sequência. E 1,6. E eu gosto de começar essa live para dizer exatamente isso, gente. Os números fazem parte da nossa vida. Quer de uma maneira consciente ou não. Mas, Adriana, antes de você entrar a fundo nisso, eu queria que você me respondesse duas coisas. Primeiro, tem gente que não conhece você. Eu queria que você se apresentasse, né? Porque você já deu um gostinho para o pessoal aí. E eu queria que você também dissesse de onde veio esse interesse. Como surgiu? Sim. Como surgiu? Adriana Carla, queridos, com muito prazer aqui com vocês novamente. Eu tenho vamos dizer assim, uma formação, aquela nossa formação, quando a gente tem a felicidade de estudar, não é? Em fonoaudiologia e, consequentemente, eu também tive as minhas atividades paralelas, né? Trabalhei muitos anos em mercado com coordenação, gestão de equipe, gestão de pessoas, e eu sou muito movida a gente. Então, todo o meu trabalho profissional está ligado a isso. Depois eu me tornei uma especialista em educação corporativa e eu ministrei e ministro treinamentos em várias empresas do Brasil inteiro, de vários segmentos, palestras, sempre com desenvolvimento de competência, né? Treinamentos de capacitação, desenvolvimento de equipes de vários níveis. Agora, a parte dos estudos, vamos dizer assim, holísticos, holos, né? Que vem de tudo, começou muito nova, Cris, e foi quase que um lampejo. Por volta ali dos 18, 19 anos, algumas coisas que já pairavam na minha cabeça começaram a me chamar para o estudo. Ou seja, já que você percebe, vai estudar sobre. Gente, a gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar. Sempre. Estudar sempre. E aí, Cris, assim começou a acontecer. Primeiro, o meu interesse pela cromoterapia, depois pela espiritualidade, os fenômenos, e aí veio tudo, numerologia, astrologia, runas, radiestesia, sempre estudando muito. E eu pretendo ainda estudar muito tempo enquanto aqui eu estiver, para poder compartilhar isso com vocês. Nunca é demais, né? Estudar nunca é demais. Conhecimento não ocupa espaço, gente. O HD tem bastante espaço para conhecimento. Graças a Deus. Adriana, então você já deu a primeira palhinha, né, dizendo o que é numerologia. O poder dos números na vida, né? O poder dos números na vida da gente, né? Porque eu vou citar até uma situação. Eu acho que as crianças, muitas assim, eu não gosto de matemática, né? Assim, só que a gente tem que ver que os números estão na vida da gente sempre e para sempre, né? Verdade. De alguma maneira. Verdade. De alguma maneira. Verdade. Então, eu vou perguntar a você o seguinte: você pode dizer para a gente o significado, porque eu sei que a gente pode ver, fazer a numerologia do nosso nome, né? As mulheres com o nome de solteira. Nós podemos fazer numerologia do número da nossa casa, até da placa do carro a gente pode fazer. Sim, tudo que tiver número, tudo que tiver número a gente pode ver. No relógio, quando a gente tem aquele negócio da gente olhar, às vezes ver o mesmo número
várias vezes, em sequência, tudo tem esse motivo, não é verdade? Então, Verdade. eu queria que você dissesse um pouco o que significa cada número. Sim, sim. É importante também nós deixarmos claro, falando dessa linha, dessa escola de Pitágoras, né, que Pitágoras nos trouxe à luz da numerologia, com uma base que é muito interessante também, gente. Pitágoras dizia o seguinte: existem os números e os algarismos. Os números com a qualidade do indivíduo e os algarismos com a quantidade que os números expressam. Então, isso a gente tem que deixar claro antes da gente saber o que significa cada número. Que para ele, que trouxe a nós, para a humanidade, esse estudo profundo com a numerologia, é porque ele acredita que cada número tem essência de quantidade e de qualidade, onde cada um de nós, com base na nossa numerologia, por exemplo, pessoal, temos características de personalidade, o viés encarnatório enquanto espírito dentro de um corpo vivendo na Terra, e o número também tem seu peso, 2 mais 2 igual a 4. Isso é muito interessante a gente saber. Por isso, gente, que a numerologia pitagórica é tão profunda e abre margem para tudo isso. Então, vejamos, a Cris trouxe para nós o seguinte, Adriana, eu consigo saber qual é o meu número, eu consigo saber o número da minha casa, eu consigo saber o número do meu carro, consigo. E para quê? Para que eu entenda o impacto dessa numerologia na minha vida. Nosso nome de solteiro tem um resultado numerológico. Nossa casa, né? Então, antes de eu começar a falar dos números, Cris, se você me permite, eu não sei quantas pessoas ainda estão aí conosco, porque eu estou ligada para falar com vocês. Mas o interessante, eu vou dizer isso repetidamente no intervalo dos números. Como que você chega? Que hoje vai ser o seguinte: a gente vai sair dessa live sabendo qual é o nosso número pessoal, o número que rege a nossa vida a partir da nossa data de nascimento, que é o número que a gente carrega até a gente ir embora da planeta Terra. Beleza? Então, gente, como é que vocês vão fazer isso? É rápido e simples. Vocês vão pegar dia, mês e ano, com muita calma, vamos fazendo aí devagarinho. Somar todos eles a fim de que você chegue a um único número. Atenção, se o resultado desse somatório chegar a 11 ou 22, não reduzam. Vou repetir. Se os números chegarem ao final, dia, mês e ano do seu nascimento, ao somar todos eles, na hora de reduzir, se o resultado der 11 ou 22, não somem 1 mais 1 nem 2 mais 2, porque são números mestres, e eu vou falar deles, que é o 11 e o 22. Viu, gente? Nós estamos tendo uma introdução de numerologia baseada na escola pitagórica, para que a gente possa sair daqui já com algum ganho para a nossa vida, tá? Feito esse somatório, que eu acho que a Cris já está com o dela aí, obviamente, anotadinho, porque ela está curiosa, que ela é esperta, não é? Depois eu posso até dizer qual é o meu número também. Vamos conversar um pouquinho sobre cada número. Adriana, então, deixa eu ver se eu entendi. Eu somei o dia, o mês e o ano no meu aniversário, e o resultado deu 24. Você vai somar 2 mais 4, para chegar a um único número. Beleza? Só não vai somar se der 11 ou 22. Como são as pessoas? Vamos lá, gente. Como são as pessoas que têm o número pessoal, ou o número mestre, ou como eu gosto de chamar, o número de regência terrena, a partir da data que você nasce, na vibração, nós chamamos de vibração, do 1, ou seja, qualidade das pessoas com o número 1. Gente, as pessoas de número 1, elas são pessoas que elas são criadoras. Ela é o uno, é a primeira, é o que dá início.
São pessoas que têm sempre a sensação que estão começando algo. Ah, eu comecei, montei, deixei seguir, comecei de novo, não deu certo. Ela está à frente. Tem características de liderança. São pessoas fortes, determinadas. São aquelas pessoas que elas dizem assim, olha, eu não preciso de muita coisa não, entrega para mim que eu vou lá e faço. É o início de tudo. Essas características são muito poderosas, obviamente. E aí a gente vai para aquele lado, viu, Cris, que a gente chama de lado sombra, ou lado também a desenvolver, mas que faz parte de todos nós. E isso é maravilhoso. As pessoas de número 1, geralmente, como elas têm essa facilidade de fluir a partir delas mesmas, quando elas começam a se relacionar com as pessoas ou a fazerem parte de situações onde as pessoas que estão ali com ela começam a não compartilhar da mesma ideia, ela já tem vontade de falar assim, ai, gente, era melhor ter feito sozinha. São as, são as pessoas com um pouquinho de egoísmo, uma individualidade que, se não dosar, fica além da conta. São pessoas que têm uma tendência, por exemplo, a funcionarem de maneira mais solitária. Ah, eu prefiro eu mesma fazer. Não, eu estou bem aqui. Ah, eu posso me encontrar vou me encontrar com você, mas antes. Tá entendido, gente? Então, o 1 é o início de tudo, com essas características, onde nós chamamos de dualidade ou polaridade. Como é que eu posso usar minha vibração do número 1? Agora eu já sei. E eu sei que deve ter muita gente aí, número 1, pensando, gente, eu estou começando a olhar agora e não é que é isso? Tá? Então, o número 1 é reservado. Né? São pessoas mais, assim, doutrinadas a realizarem por elas mesmas. Ok? Vamos ao 2? Vamos ao 2. Vamos ao 2. As pessoas de número 2, as pessoas com a vibração do número 2. As pessoas com a vibração do número 2, elas são pessoas que ela têm um destino do par, como eu costumo chamar. Elas são as pessoas que estão sempre com mais alguém, pelo menos. É o homem e a mulher, Adão e Eva, trazendo o simbolismo, não é? É o claro, é o escuro, é a dualidade. É o positivo com o negativo, é o bem e o mal, levando para a questão da essência, não é? São pessoas que funcionam e aceitam, acolhem e pedem uma segunda opinião. São pessoas parceiras, que você pode contar com elas. São pessoas afetuosas, o relacionamento, ela se sente, Cris e todos vocês, elas se sentem mais completas quando tem mais alguém. Não é? Então, eu hoje sou uma pessoa que eu vivo sozinha, mas eu acho que eu vou adotar um animal. Ela está sempre com uma dupla. E no mundo, ela funciona exatamente assim, como aquela opinião que é capaz de dosar. Ela chega como uma mediadora. Ela é capaz de converter uma ideia, ela é capaz de dissolver uma ideia fixa. Ela está ligada ao feminino. Ótimo. O que a gente tem, então, do 2? Que a gente tem que pensar, tem que estudar, tem que rever dentro de nós. O 2, por conta desse complemento, ele muitas vezes se sente quase que dependente de algo, de uma pessoa, de uma situação, de uma segunda opinião. Ao passo que um cria e vai em frente, ele fala, eu preciso falar com alguém. Não é que ele não faça, gente, obviamente. São características. Não é verdade? Então, ele tem que olhar primeiro para essa dependência. Ele sempre reserva um espaço grande dentro dele para uma opinião do outro. Então, vamos gerenciar o que esse outro tem a nos dizer. Porque se a gente não gerencia, a gente pode se magoar muito. A gente pode ficar muito triste. A gente pode ficar muito deprimido. E outra coisa, a dúvida. O 2 tem que ter cuidado com a dúvida. Ele tem uma dificuldade, algumas vezes, de decidir alguma coisa. Beleza?
Vamos em frente. Você já fez seu número aí, Cris? Tá aí já? Sim, eu já sei. Vamos às pessoas de Eu sou número... 8. Hã? Não ouvi. Eu sou Vamos 8. chegar lá. Vamos às pessoas de número 3, as pessoas do 3. Gente, o 3 é o simbolismo na Terra, no planeta, do coletivo. O 3 é o grupo, o 3 é o Pai, Filho e Espírito Santo, é a Santíssima Trindade, não é? O 3 é o que veio com a missão planetária. O 3 é aquele que todo mundo quer que todo mundo se dê bem, que tudo funcione bem, que tem espaço para todo mundo, que ele aceita as opiniões, ele gosta de construir em grupo. Quando é pequeno, pode ficar sozinho? Pode ficar em dupla? Pode, obviamente, mas como característica, eu vou enfatizar sempre isso. Ele gosta das atividades de grupo. Ele é do coletivo, ele se envolve, ele é engajado. Ele tem um senso de respeito para com as opiniões muito grande. Não é? É um comunicador. Gente, as pessoas de número 3, elas são comunicadoras, porque elas também querem fazer essa interface de todos os lados. É o prisma, é o triângulo, que tem ponta, tem base, tem lado. Não é? Ao passo que, o que acontece com o 3? Já que ele é muito do coletivo, já que ele gosta de ter toda essa sensação acontecendo, tudo ao mesmo tempo, às vezes ele tem dificuldade para se planejar e organizar. Concentração. Como tem muita coisa acontecendo e aquilo ali é uma coisa legal, ele planeja, ele planeja e organiza, mas é um pouquinho mais trabalhoso, porque ele prefere ser fluido, ele funciona mais fluido. Se você, de repente, colocar ele para trabalhar de maneira cartesiana, ele vai ter um pouco de dificuldade. Certo? Número 4, as pessoas com a vibração, com o ano pessoal, com a sua matriz pessoal, com seu número de referência 4. Característica muito forte nas pessoas de número 4. São pessoas planejadas, organizadas, determinadas. Chegar para uma pessoa de número 4 e falar, deixa a vida me levar, vamos fazer um mochilão? Ela vai falar, vamos fazer um mochilão, mas peraí que eu tenho que fazer um checklist. São as pessoas que, assim, elas trazem para o mundo esse senso crítico e de que as coisas precisam de padrão para que elas possam fluir sem risco. Essas são as pessoas de número 4. E aí, o que a gente tem que olhar se o nosso número for 4? Que muitas vezes eu tenho dificuldade exatamente de ser o quê? Flexível. As pessoas de número 4, quando alguém diz assim, não, mas isso lá a gente vê lá na frente. E ela vai falar, ai meu Deus, não é por aí, eu acho que a gente pode ver agora. Lá na frente a gente tem que ver, mas aqui a gente tem que estar. Então, às vezes, as pessoas de número 4 são chamadas de cabeça dura, porque elas gostam que funcione também dentro daquele padrão. Por exemplo, expandir, crescer. Elas vão crescer, mas elas querem se certificar das coisas. Não gostam de correr riscos. Certo, gente? Número 5. Característica forte do 5, movimento. As pessoas vibrando no 5, com o seu número pessoal 5, são pessoas de movimento. Elas gostam de mudar de casa, de viajar. Às vezes não ficam muito tempo em um trabalho. E se elas, de repente, estão numa situação que elas estão mais, vamos dizer assim, seguindo um fluxo, a vida vem e movimenta. E dá um cansaço, é o outro lado para o 5. O 5 tem a sensação, sempre, que a vida não para ele. Isso é muito bom, mas às vezes ele se sente cansado, fisicamente, mentalmente. Mas é como ele se move, é como ele funciona. A outra dificuldade do 5 também é uma questão de regra, não é? As pessoas de número 5, elas dissolvem e reconstroem muito facilmente. São pessoas que você chama assim para funcionarem, onde não tem mais nenhuma possibilidade de encontrar uma solução. A pessoa com a vibração 5 chega a dar uma ideia que ninguém pensou.
né? Então, a maior dificuldade dela é o quê? Aceitar realmente que ela vai precisar, em algum momento da vida, funcionar seguindo regras, seguindo padrões, entendendo que as pessoas também têm uma forma de funcionar diferente da delas, certo? Vamos ao número 6, as pessoas de número 6. As pessoas de número 6 têm uma característica muito interessante. Elas são o que nós chamamos de família. As pessoas de número 6 são afetuosas, gostam da família, os valores das relações familiares são muito importantes. São pessoas que procuram manter todas as relações onde o amor é muito intenso, manter de uma forma sagrada, perpetuada, quase que imaculada. As pessoas de número 6 têm valores profundos espirituais. Gente, todos nós temos, são características de cada um. Então, isso se traduz muito no dia a dia dela. São pessoas harmoniosas, são pessoas que não gostam de briga. Aí alguém pode estar pensando assim, mas Adriana, eu brigo a beça. Mas se você briga como número 6, eu tenho certeza que seu coração fica bem ferido, porque não é o que você quer. O 6 é harmonioso, né? E aí nós vamos para o outro lado que o 6 precisa desenvolver, obviamente. É a gestão do conflito. O conflito como algo que pode revelar um ponto cego, não é? Sair um pouco dessa questão quase que filosófica de que as coisas estão sempre amparadas pelo belo, porque nós precisamos da sombra também. O 6 tem que mergulhar no escuro para poder trazer e equilibrar essa harmonia. 7. Pessoas de vibração 7, com o número 7. Está chegando, Cris! As pessoas de número 7, gente, o 7 é um número que traz um padrão espiritualizado e holístico. Calma, vamos entender bem isso. É o viés de pessoas que acreditam que, além daquilo que se vê, existe algo mais. Isso não tem nada a ver com religião. Eu respeito as coisas, aos fenômenos, aos acontecimentos, a sequência de Fibonacci, que eu expliquei no começo. Para quem está chegando agora, some dia, mês e ano do seu nascimento, reduza a um único número e veja qual é o seu número pessoal, que eu estou aqui descrevendo cada um. Estou no 7. Então, as pessoas de número 7 são pessoas realmente que têm essa visão, não é? Muito internalizadas. Elas trazem para nós pensamentos e condutas onde a gente obrigatoriamente acredite que a vida tem um lado que flutua, que a gente não pega, certo? São pessoas muito espiritualizadas. E aí, o que tem que acontecer também com a pessoa de número 7 para que ela consiga ter esse ganho maior do seu número? Não só continuar a acreditar, mas gerenciar quando ela não encontra esse eco no outro. Às vezes as pessoas de número 7, elas tentam provar a vida de várias formas. Para quem vive com elas, para quem está no trabalho, elas dão sentido a muitas coisas. E às vezes esse eco não existe. E elas desanimam, às vezes passam a desacreditar algumas vezes. Eu não acredito mais nisso. Ou então a se ressentirem. Então, também entender que precisa de flexibilidade quanto a crenças de outras pessoas, a visão de mundo de outras pessoas, que pode não ser tão vasta e tão holística quanto a dela. Certo? Número 8, as pessoas com a vibração de número 8, nossa querida Cristina, mediadora, as pessoas com vibração do número 8, gente, são pessoas que elas têm um viés, um olhar voltado para as questões terrenas e os objetivos materiais. São pessoas que elas procuram sempre trabalhar bem para que tenham resultados. São pessoas que elas entendem a materialidade como algo tão positivo, tão fundamental, que faz com que a vida tenha sentido a partir disso. E isso é ótimo. Por quê? Se nós estamos flutuando por esse mundo, nós estamos encarnados nesse mundo. As questões materiais e o trabalho precisam nos trazer também essa felicidade. São pessoas que gostam realmente, e elas são pessoas que têm foco. A mente está sempre pensando em expansão. Viu, Cris? Tem uma ambição poderosa, vamos à frente,
vamos crescer, plantar, desenvolver, colher resultados. O 8 é o aqui e o agora. Não é? São pessoas assim que valorizam também suas conquistas materiais. Certo? E aí o que acontece? Qual é a nossa lição, se a gente for número 8? Pensar que no meio de tudo isso, que é o equilíbrio que a gente busca, é dar sentido às conquistas. Dar sentido. Às vezes as pessoas de número 8 realizam, dentro, por exemplo, do seu grupo familiar, deixam as pessoas equilibradas a partir dos seus resultados, mas é preciso ampliar o sentido das coisas. Muitas vezes eu posso ter um bom carro que eu acabei de adquirir e no final do ano, o que eu posso fazer diferente com esse meu bom carro? Eu posso pegar esse carro e ter uma ação solidária, por exemplo. Eu posso convidar pessoas para irem visitar um lugar comigo no meu carro, porque o meu carro tem conforto. E expandir cada vez mais esse material, esse trabalho, essa força para o outro lado, para a nutrição. E a Cris é um exemplo interessante, porque nós temos aqui o número 8, que é uma terapeuta. Trabalha com doação, trabalha com a busca do equilíbrio, trabalha ofertando o seu trabalho, e isso é ótimo. As pessoas de número 8, elas sabem se vender muito bem, porque elas valorizam as suas conquistas. Verdade. Elas têm que entender que eu conquisto e eu preciso projetar minha conquista. Beleza? Adorei. Viu, Cris? Minha Cabe filha aí? é 9. Está se vendo aí ou não? Como é que é? Vamos ver aqui. Ver o que a Denise colocou. Denise, o que deu o seu número aí? Põe aí, Denise e Babi, que eu não sei. Que eu sei que elas estão... Ah, Babi disse que o dela deu 11. Denise, eu não sei. Minha filha é 9. Ótimo, Babi. 11, número mestre, vamos falar já já. E aí o número 9. Número 9. Porque o 10, se você soma 1 com 0, nós temos um 1, não. Ok? Número 9. O 9 são as pessoas, vejam que interessante. Segundo até a numerologia pitagórica e algumas ciências holísticas, viu, pessoal? O 9, que é muitas vezes representado, quando a gente segue aí, o número dos anjos, a quantidade de anjos, não é? Então, quando nós vamos pensar em anjos, né, os 9 anjos, o 9 é aquela pessoa que já tem uma vibração mais elevada. Nas escolas que consideram a encarnação, 9 vidas vividas, olha que bonito, não é? Então, gente, as pessoas de número 9, a gente enquadra muito elas em algo assim no sublime. O sublime angelical, sem pecado, perfeito, não, em hipótese alguma. Mas as pessoas que transmitem principalmente um bem-estar. São pessoas que nós gostamos de estar na presença dessas pessoas. São pessoas que estão ligadas sempre a algo que traz um viés do sonho, da motivação, do possível dentro do impossível. São pessoas que nós chamamos de multidimensionais, não é? Então, elas trazem todo um simbolismo poderoso e uma força quase que angelical. São pessoas também de fácil relacionamento. Mas, Adriana, eu não sou, eu brigo muito com a minha mãe. Você é um ser humano antes de você ser número 9. Mas, no fundo, você é aquela pessoa que acredita. É a pessoa detentora também da bondade. O que a gente chama atenção para o 9? Cuidado com sua inocência. Mas inocência não é tão sagrado? Continuará a ser sagrado. Inocência no sentido de olhe à sua volta, observe o terreno que você pisa. Você pode estar simplesmente inocente em uma situação porque o seu pensamento está infantil. Um pensamento mais imaturo, um pensamento sem uma visão ampla do negócio, não é? As pessoas de número 9 precisam ser trazidas à tona, aconselhadas, né? Vamos supor, se eu fosse número 9, a Cris ia falar assim para mim, Adriana, o sonho está lindo, mas a gente tem que concretizar. Por aí a gente talvez não consiga, porque nós temos que fazer uma planilha, fazer um levantamento. Aí eu vou falar, é verdade, mas eu queria que fosse em dezembro. Não vai ser em dezembro, vamos fazer em março? Então, as pessoas de número 9, como elas trazem
essa coisa tão doce, tão suave, nós temos que trazê-la para o pouso terreno. Viu, gente? 11 e 22, 11 e 22. São matrizes de energia numerológica densas, sagradas. O 11 considerado o portal do universo. Olha que interessante. As pessoas de número 11 têm uma missão, gente. Uma missão belíssima na Terra. São pessoas que têm características diferenciadas. Ao passo que as pessoas de número 22 também têm essa polaridade, mas elas trazem desafios maiores. As pessoas com a vibração do 22, elas enfrentam, vamos dizer assim, aquele famoso campo de batalha. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, puxa, para eu conseguir uma coisa, eu tenho que ter uma diferença. Eu tenho a sensação que eu estou sempre percorrendo o diferente até eu conseguir conquistar. Mas são números muito poderosos, são forças muito poderosas, densas. As pessoas que pedem hoje um mapa numerológico de sua vida e elas têm um número pessoal 11, a gente leva mais tempo para desenvolver o mapa, ao passo que as pessoas de número 22 também. 11 e 22, pessoas que sempre têm que olhar para si, para o mundo, para as suas conquistas, para as realizações e para as pessoas de uma maneira profunda. Elas são constantemente desafiadas. Certo? Isso é porque a gente não tem realmente uma eternidade para falar de cada número. Mas eu acho que agora, se você fez sua conta aí, você deve estar pensando, puxa, eu estou com vontade de saber mais alguma coisa, ou eu não tinha pensado por esse lado, mas eu acho que eu era assim quando eu era pequena, e eu acho que hoje eu estou um pouco mais assim. Não sei, eu acho que eu não sou assim. Será? Tem muitas coisas acontecendo. Cris, você se encontrou no 8? Como é que foi? Eu tenho um pouco dessa parte material, mas foi como você falou, né? Eu sei que tudo na vida não é material, né? A gente não pode levar isso para esse lado só, né? Não é eu quero, eu quero, eu quero. O 8, ele é muito não é verdade? focado nas conquistas terrenas. E isso falta muito para a humanidade, não é? Porque quando eu me asseguro das minhas conquistas e eu amplio os meus resultados, Cris, eu consigo, por exemplo, valorizar meu dinheiro. Sim. Não é? Sim. E isso é muito poderoso. Tem pessoas que precisam ter por perto, estou usando você como exemplo, logicamente, porque nós estamos em live, de uma pessoa com a vibração 8, para que ela possa atingir o resultado. Sim. Um grupo de líderes, hoje, numa empresa, precisa ter esse equilíbrio numérico. Nós temos clientes, nós que estudamos numerologia, que pedem, por exemplo, para quando vão abrir uma próxima empresa, me pedem um endereço, Adriana, vê o nome da rua, vê se o nome da minha razão social. Eu, quando abri minha empresa, obviamente, fiz o meu estudo. Então, são pessoas que dizem assim, olha, eu vou contratar, sim, pessoas, e eu quero equilíbrios numéricos, polaridades numéricas na minha equipe. Sim, claro. Eu preciso de um líder 8 para que me dê resultado. Senão, como é que a minha equipe vai para frente? Porque o 8, ele é muito determinado. Ele foca em objetivos. Exatamente para essa estabilidade, viu, Cris? Que todos nós precisamos, queremos. E para vocês do número 8, não é nada que sufoque. Muito pelo contrário. É uma coisa do tipo, isso vai ser muito bom se eu conquistar. E aí buscar direcionar essas conquistas. Eu gostaria também de dar uma contribuição. Mas, Adriana, rapidamente. Deixa eu perguntar. Oi, querida. Ainda temos. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você falou em lado sombra, eu posso Sim. dizer que o número 8, estou falando do meu número, né? Mas, obviamente, são todos eles. Já Sim. que o meu número é o focado, né? Podemos dizer que o lado sombra do número 8 é aquela pessoa que não foca em nada? Seria o contrário? Ou então o excesso do foco, a fim de que, ao passo que ela é tão focada na realização e na conquista, e não vê mais nada. Quando ela estabelece aquele ponto de conforto com a conquista, ela pode, por exemplo, se cansar muito rapidamente.
porque ela está sempre movida à conquista e ela não direciona, ela não dá mais sentido. Então, por exemplo, eu tive vontade de construir uma casa num lugar belíssimo, porque aqui eu queria que fosse o meu escritório. Não é? Ela vai valorizar, vai ficar muito ali, e etc. E aconteceu uma coisa, aconteceu outra, aconteceu uma coisa. Ela falou, não, isso aqui é meu, eu não vou vender, não quero, vou abrir outra. Então, ela fica muito na conquista e não qual é o significado daquilo. Entendi. Deixa eu só falar. Aquilo... conquistei, parei, legal, já tenho. Aí ela olha e faz assim, ó. Ela tem que olhar e falar, nossa, mas isso aqui pode ser e será. Entendi. Dar o sentido maior. Entendi. Ampliar. Deixa eu só avisar o pessoal aqui que essa live vai ficar gravada e quem não pegou o seu número, vai lá na live e pega, porque a Adriana já falou todos os números. É só o pessoal não pensar que, poxa vida, eu perdi o meu. A live vai estar gravada no Facebook, no Instagram e no YouTube do Bem do Ser, tá, gente? Aí vocês vão poder ver o número, como é que é. E, Adriana, fala de novo aqui, que pode ter gente que entrou agora de novo. Como é que vê a soma dos números. Como é que nós chegamos a esse número? Perfeito, gente. Isso, dá uma repetida. Estão chegando agora ou chegaram ainda há pouco e perderam, enfim. Para que a gente consiga iniciar o aproveitamento da numerologia para a nossa vida. Eu adotei aqui como estratégia interessante para todos nós tomarmos conhecimento do nosso número pessoal, nossa matriz numérica, o número regente, o número cuja a característica é a que eu tenho, como também característica de vida, a partir da data do nascimento. O objetivo é que você faça uma redução numérica com o seu dia, mês, ano de nascimento, a fim de que, somando todos eles, você chegue a um número só. Então, esse número só é o seu número pessoal, a sua matriz regente, que atribui a você a sua característica, condições aí de hoje, como você vive a sua vida. Sendo que os resultados, se eu somar e ao final der 11 ou 22, eu não reduzo a um número só, porque são números mestres. Então, eu vou reduzir todos os outros a fim de que eu chegue em um. Vou dar meu exemplo, gente. Vou falar minha data de nascimento também, porque eu não tenho problema. Eu sou grata à minha data de nascimento. Eu sou de 4 de fevereiro de 1970. 4 mais 2, mais 1, mais 9, mais 7, mais 0. Eu tenho 23 como resultado. Eu somo 2 mais 3, meu número é 5. Entendido? Ótimo. Tem uma pergunta aqui. Pode-se fazer numerologia de casa, né, apartamento, e de uma sala comercial? Pode. E como é que a gente interpreta... Essa pessoa que perguntou, inclusive, leu o pensamento. E como é que a gente interpreta, por exemplo, que você interpretou o número dizendo do pessoal da pessoa ficou meio redundante, mas eu quis dizer... Não, mas é isso mesmo. Você entendeu, né? Que eu quis dizer. Isso. E como é que a gente vê isso em termos de uma casa, de um apartamento, de um imóvel, até de um carro? A pessoa fala assim, não, eu vou lá comprar um carro, eu quero um carro que tenha somando dê um número lá. Isso. Gente, obviamente que eu vou mencionar também essa questão com vocês agora de uma maneira, vamos dizer assim, mais resumida. Numerologia é um estudo extremamente profundo. Mas para que a gente tenha pelo menos uma base, que a gente tenha uma ideia. Se você mora em casa, a redução do seu número é o número da casa.
Moro na casa 401. 4 mais 0 mais 1, 5. Adriana, eu moro em prédio. Eu moro em apartamento. É o número do prédio mais o número do apartamento. Moro na... Gente, vou chutar. Avenida Florianópolis, 12, apartamento 205. 1 mais 2 mais 2 mais 0 mais 5. Até chegar a um número só. Gente, casa. Soma todos os números da sua casa. Prédio, apartamento. Some todos os números do prédio e do apartamento. O viés atribuído agora é para residência. Gente, os números eles têm características muito amplas e profundas. Nós fazemos, com os nossos estudos numerológicos, as adaptações aos objetivos que se queira alcançar. Tem pessoas que, por exemplo, nós fazemos o estudo através dos nomes, que cada letra também tem o seu peso, e aí é um estudo muito mais amplo. A gente tem numerologia de casal, a gente tem numerologia de alma gêmea, a gente tem numerologia de várias formas, para que a gente entenda tudo na nossa vida. Então, vamos lá. Se o teu resultado deu 1, tá? Na tua casa, você vai perceber que tem pessoas que estão sempre buscando terem elas a palavra. Tem sempre alguém buscando ser o líder. São pessoas que estão, assim, querendo assumir um pouco o papel de protagonismo. Tá, gente? É uma casa que tem... Adriana, eu moro sozinho. Ok, então você vai levar isso para você. Você é o seu líder, você comanda, né? As casas de número 2. As casas de número 2, elas trazem também processos onde as pessoas não decidem sozinhas. Elas estão sempre dependendo uma da resposta da outra. Tá? Como que isso é importante, por exemplo? Por que é legal, de repente, eu ter esse número 1 na minha casa? Porque as pessoas que têm a vibração da casa número 1, elas não vão ter problema nenhum para darem um passo a partir do 0 de novo. Elas têm essa força. Elas vão lá e, vamos embora, vamos fazer. O 2 é a coisa da dupla, onde existe a conversa, onde existe o diálogo. Só tem que ter cuidado, porque se forem duas pessoas que não baterem de frente muito tempo umas com as outras, elas têm que entrar num acordo. Pode ser que haja conflito, não é? Eu tenho uma opinião, eu tenho uma outra. Eu tenho uma opinião, eu tenho uma outra. Eu tenho uma opinião, eu tenho uma... Então, isso pode acontecer com essa vibração número 2. Mas, ao passo que, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, Adriana, eu vivo muito harmoniosamente com o meu marido e eu queria que você fizesse uma alteração, por exemplo, numerológica. Como é que eu posso atribuir um outro peso à minha casa? Porque a gente quer viver em dupla, em harmonia, porque a gente se dá bem. Isso, gente, isso é um outro estudo profundo, mas também pode ser feito. Número 3. A casa número 3 geralmente está sempre cheia. Vem fazer um bolo, vamos comer um bolo, vamos fazer uma coisa. Ou é uma casa que um dia já foi um lugar de festa, ou é uma casa que um dia já recebeu muita gente, é uma casa que geralmente tem, assim, muita harmonia, onde as famílias querem fazer as festas, onde tem gente. Tem gente, tem bicho, tem planta. Tá? Número 4. É uma casa que, geralmente, os moradores da casa 4, eles gostam de tudo no devido lugar. Não deixa o sapato fora da sapateira. Não deixa a panela suja na pia. Né? São pessoas que querem assim. E aí a casa tem que estar realmente muito dentro, funcionando bem, porque a casa é sagrada, é meu templo. Então, você imagina se, de repente, essa pessoa recebe um visitante do número 5, que é como eu vou falar agora, que é a pessoa que viaja, que é do movimento, que gosta, que troca de lugar. Muda o sofá de lugar. Ela vai falar, mas eu mudei já, tá? Eu gosto dessa posição. Não, mas ali bate mais... Os desafios. A casa de número 5, o morador da casa de número 5, geralmente, ele não fica muito tempo morando no mesmo lugar. Adriana, eu sou número 5, mas eu moro na minha casa há 22 anos. Mas você pode morar na sua casa há 22 anos, mas a sua vida mesmo é movimentada. Você tem mais de um relacionamento, não simultâneo, mas já teve vários relacionamentos, vários trabalhos.
Eu trabalho há muito tempo numa determinada empresa, mas está aqui com a cabeça assim, puxa, eu também queria ter trabalhado lá. Mas se eu tivesse uma atividade em tal lugar. A casa de número 5, o morador não fica muito tempo na casa e geralmente trabalha viajando. O 6. Gente, o 6 é um número excelente para moradia. Porque é um número que busca harmonia. A casa hoje, se hoje a sua casa tem 6, ela tem uma vibração muito boa. Adriana, mas eu ando com uma fase na minha família, a gente tem discutido tanto, então a gente tem que ver outras questões. Porque não é a casa. Tá, gente? O 6 traz a família, a acolhida familiar, tá? As pessoas, a casa de número 7 é uma casa muito intensa, de pessoas com bastante energia, porque são pessoas voltadas para o oculto, para o holístico, mas elas resolvem as coisas geralmente voltando a mente para o alto. As pessoas que estão numa casa 7, dificilmente elas não acreditam em nada. Tá? Então, são pessoas que têm ali um altarzinho, são pessoas que têm ali seu lugar para fazer suas orações, suas preces, seus mantras, sua meditação, né? São pessoas que gostam muito de planta, de natureza, né? Os cheiros. Então, é uma casa que tem, assim, é uma casa colorida, tá? As pessoas de número 8 gostam de ter no lar também a extensão da concretização dos sonhos. Então, a pessoa de número 8, se ela comprar uma televisão, gente, ela vai falar, eu comprei a minha televisão com o meu trabalho, eu quero olhar para ela. Né? É uma casa ali onde o trabalho pulsa, o trabalho é vivo, e isso é muito importante, essa matriz número 8, porque as pessoas, por mais que passem por períodos de dívidas, onde as pessoas estejam desempregadas, elas buscam a solução aí, né? Elas não vão desistir de trabalhar, sabe? É um número também interessante para a família. Todos são, gente, todos são. Às vezes, o que falta na minha casa é exatamente ter um pulso. Então, será que eu posso alterar numerologicamente, botar um número 1 na minha casa? Eu quero essa vibração. Podemos. E o 9, as casas minha casa. Número 9. A minha casa é 9. Isso! A minha casa isso. é 9. Sim. E as casas, sendo que o 19, né, vai dar 9 e 1, 10, que chega no 1. Só para a gente lembrar, né? Sempre reduzir a um número só, sempre. Então, gente, as pessoas com a casa número 9, né, elas também são pessoas que elas buscam, são pessoas que às vezes estão dentro de casa e elas estão, como a gente diz assim, com pensamento longe. É uma casa que as pessoas estão em casa, mas às vezes você está assim parado, alguém fala e diz assim, alguém chega e diz assim, Adriana, oi, não, tô... As pessoas estão em casa, mas estão com seus pensamentos longe, sonhando, idealizando. A casa é um lugar que faz parte do meu sonho. Tem que ser suave, tem que ser boa, tem que me trazer um bem-estar, mas eu estou fisicamente nela e meu pensamento pode estar em outro lugar. Às vezes a gente diz assim, as pessoas de número 9 devem estar pensando assim, gente, será que é por isso que eu sou distraída, que eu não sei onde eu guardo nada? Porque o seu foco não está muito dentro da sua casa. Está mais para o mundo, para as coisas, não é? Gente, isso é um pouquinho das casas, para a gente entender as nossas casas, para a gente sentir a energia das nossas casas. Dá para mudar, mas eu acho que isso talvez tenha que ficar para um outro momento aí. E aí a gente tem algumas novidades também, né, Cris? Sim. Na realidade, isso aí foi uma degustação que a gente deu, né? Nós vamos preparar, eu, Adriana, mais uma outra terapeuta do Espaço.on, uma surpresa para o final de ano. Eu espero que todos assistam. Vai ser uma live muito interessante, né? Que vai juntar terapias maravilhosas
para a gente enfrentar o 2021, que a gente não sabe como foi o 2020, né? A gente não sabe, não, a gente sabe, né? Que o 2020 Sim. foi uma coisa horrível. É isso horrível. Então, é como vai ser o 2021. Então, nós vamos ter aqui a Adriana falando não só de numerologia, mas de cromoterapia. Eu vou falar de Feng Shui e nós vamos ter uma astróloga aqui também. Então, eu só não vou dizer ainda nada. Vai ser uma super live. Vai ser uma super live, gente. Por favor, vai ser no final do ano, tá? Final do ano, para que a gente migre para 2021. Atenção, gente, isso é muito importante. Nós vamos fazer uma live de forma que a gente consiga ter todos os elementos necessários para nós fazermos essa transição para 2021, seguindo o calendário lunar de janeiro a dezembro, na virada de 31 de dezembro, de uma maneira positiva ao máximo. Então, nós vamos olhar para as vibrações de cores, nós vamos olhar para as tendências numerológicas, nós vamos olhar para o Feng Shui no sentido de organização, estrutura e harmonia do lar. Nós vamos seguir as orientações da astrologia. Gente, vai ser uma super live. Aquela de não parar, vamos perder. Anotar. Ninguém pode perder. Não percam. A gente vai deixar as datas, vamos divulgar na rede social, vai estar no Bem do Ser, vai estar nas nossas páginas, nós vamos divulgar massivamente para que vocês passem para as famílias de vocês, tá? E aí a gente está pensando também num segundo momento de numerologia, viu, pessoal? Sim, vamos fazer, com certeza. Adriana, foi maravilhoso. Foi maravilhoso estar com você de novo. A live foi maravilhosa, né? Que bom. Nós vamos fazer outras, que eu sei que ficou um gostinho. O pessoal está perguntando aqui, o número tal. Não dá, gente. A gente ia ficar aqui não sei quantas horas falando. Gente, você sabe que causa esse frisson maravilhoso. Pois é. Isso que é bom. Pois é, vai ser uma degustação para vocês saberem que a nossa vida é regida pelos números, né? Sim. Então, eu quero agradecer a Adriana de novo estar aqui com a gente. Eu quero dizer que semana que vem nós temos uma live com a Vanna Sá. A Vanna Sá faz aromaterapia e nós vamos falar dos aromas no Outubro Rosa. Sobre as mulheres. Isso, exatamente. Sabe? Vai ser maravilhoso. Quinta-feira, às 19h19, a nossa live será sobre aromaterapia no Outubro Rosa. Tá, gente? Adriana, maravilha. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada a você, Cristina. Muito obrigada, Denise. Um beijo. Gente, meus amigos queridos, a todos vocês, um beijo enorme. Eu sei que tem muita gente querida aí comigo e eu quero agradecer imensamente, eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente, vocês têm aí meus contatos das redes sociais, vocês sabem como me acessar. Nós temos projetos também, o Bem do Ser, conheça o Bem do Ser, né? Visitem todas as atividades e propostas de trabalho maravilhosas para a nossa evolução nesse espaço. Quero agradecer demais, porque sem vocês a gente não ia conseguir, porque a energia de vocês chega aqui, viu, gente? Adriana, eu só vou falar o seguinte, quando você acabar, você dá uma olhadinha nos comentários, que tem gente perguntando da casa 11, aí você responde, depois que a live acabar, você responde para a pessoa. A gente tem alguns minutos ainda, não? Tem o quê? 2 minutos? 2 minutos, batendo mesmo. Casa 11, vamos lá, casa 11, a casa com resultado 11, como o 11 é um número mestre, geralmente as pessoas que moram numa casa 11, elas têm grandes aspirações. E se ainda não despertarem para isso, é hora de despertar. Porque é uma energia muito positiva na casa 11. Inclusive, a casa 11 pode virar outras coisas. Geralmente pode virar um templo, pode virar uma igreja, pode virar uma escola, braços diferentes. Então, procurem, vocês que moram na casa 11, desenvolverem missões sagradas, olhem para os sonhos de vocês. Casa 11 é casa onde se atinge missões maravilhosas também. Todas são, mas o 11 tem esse viés, viu, gente? Procurar grandes realizações. Então ótimo. Então ótimo.
Então, já foi respondido. Um aí da Casa 11, mas tem mais coisa. A gente tem que destrinchar muito mais. Muito mais. Isso para uma próxima live, gente. Adriana, então agora é boa noite, muito obrigada. Um abraço, gente, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, Cris, obrigada. Beijo. Nada, obrigada a você. Obrigada a todos.